12 animais que você vai querer que permaneçam extintos. Como todo mundo sabe, o planeta Terra passou por várias mudanças, entre elas foi a vinda e ida de animais. Algumas se foram por mero acaso, outras por causa dessas mudanças da Terra e até mesmo outra que se foram por causa da caça do ser humano. Mas no vídeo de hoje falaremos de 12 animais que viveram há muitos anos atrás, até mesmo antes do surgimento do homem, que nos dias de hoje seriam os verdadeiros seres assustadores de um pesadelo. Vamos ver a lista de animais extintos que você vai querer que permaneçam extintos. Vamos lá! Número 1. Megalodon. Período que entrou em extinção, Plioceno. Também chamado de megalodonte, foi considerado o maior tubarão que já existiu, que viveu aproximadamente entre 23 a 3,6 milhões de anos atrás. Acredita-se que ele mediu até os 10 metros de altura e poderia ter chegado até 17 metros de comprimento, depois de um estudo feito baseado em seus dentes, que são no total 545. Seu peso foi estimado em até 100 toneladas. Com essas informações é provável afirmar que ele comia baleias, focas e tartarugas marinhas. O motivo de sua extinção pode ter sido a escassez de comida. O principal alimento desse gigante marinho não sobreviveu às mudanças climáticas das águas quentes para águas mais frias, fazendo com que o megalodon não conseguisse alimento, já que as baleias que se sobressaíam nessa época eram muito maiores. Número 2. Titanoboa. Período que entrou em extinção, Paleoceno. A maior cobra que já existiu, chegou a medir até os 12 metros de comprimento e pesava até os 1.100 quilos. Se alimentava de crocodilos gigantes e de tartarugas que também viviam em seu habitat, as selvas pantanosas e quentes no norte da América do Sul. Porém, se um mamífero de grande porte passava por ela, virava seu alimento também, por um método muito usado pelas cobras de hoje em dia, dando um bote de quase 3 metros de altura para pegar a sua presa, agarrando-a e a estrangulando até a morte. Ainda não se sabe com precisão o motivo de seu desaparecimento. As mudanças climáticas que ocorreu em 60 milhões de anos atrás é a teoria mais aceita, já que as temperaturas de seu habitat foram esfriando e por ser um animal de sangue frio essa mudança não foi favorável, dando mais chances de cobras pequenas sobreviverem do que as maiores. Número 3. Deinosuchus. Período que entrou em extinção, fim do Cretáceo. Um réptil semelhante aos crocodilos e jacarés modernos, acredita-se que ele viveu entre 83 a 73 milhões de anos atrás, quando os dinossauros ainda dominavam o mundo. Podendo chegar até os 12 metros de comprimento e pesando até os 5.000 quilos. Por ser um animal carnívoro, sua dieta pode ter sido composta por tartarugas marinhas, peixes grandes e dinossauros menores, mas estudos indicam que alguns deles podem ter se alimentado de dinossauros de grande porte. Ainda não se sabe o motivo real de sua extinção e mais estudos estão sendo feitos, mas a única certeza que se tem é que esse espécime desapareceu antes da extinção em massa que aniquilou os dinossauros. Número 4. Artropleura. Período que entrou em extinção, Carbonífero. Considerado o maior invertebrado que já existiu, chegando até 2,6 metros de comprimento, e acredita-se que não possuía predadores. Pouco se sabe também sobre a sua alimentação, já que nenhum fóssil tinha órgãos da boca bem preservados, mas possui um conjunto poderoso e forte de mandíbulas, sugerindo que além de plantas poderia ter se alimentado de pequenos animais e ou insetos, sendo uma possível onívora, mas nada confirmado até o momento. O principal fator de sua extinção foi a mudança climática. O clima úmido começou a mudar para um clima mais seco, fazendo as florestas tropicais ficarem reduzidas e assim ter a desertificação. Para um animal que precisa de um clima mais fresco, foi fatal para ele. Número 5. Cameroceras. Período que entrou em extinção, Ordoviciano. O maior molusco que já existiu, cuja concha de sua cabeça mediam a 6 metros de comprimento. Pouco se sabe sobre o tamanho de seus tentáculos, mas como um polvo, eles serviam para capturar e manipular sua presa. Era um animal carnívoro, se alimentando de peixes e outros animais marinhos, como escorpiões marinhos que mediam até 1,2 metros de comprimento. Também não se sabe por completo o motivo de ter desaparecido, mas tudo aponta para as mudanças climáticas extremas de sua época de vida. Número 6. Arctodus. Período que entrou em extinção, Pleistoceno. O animal extinto mais recente da lista, tendo desaparecido por volta dos 11.000 anos atrás.
Conhecido também como urso de cara achatada, ele chegava a medir até os 1,8 metros de comprimento, chegando até 3,5 metros ao ficar de pé e pesando entre os 700 quilos e 1,1 toneladas. Estudos mostram que ele foi um carnívoro como muitos outros ursos, se alimentando desde bisões, cavalos até os gigantes mamutes. Estudos também apontam que ele poderia se alimentar das carcaças de outros animais, além de ser um bom nadador, fazendo crer que também se alimentava de peixes. Acredita-se que além da mudança climática, a caça feita pelo homem pode ter acelerado a sua extinção. Por ser uma espécie que esteve presente até os 11.000 anos, período que os humanos já povoavam a Terra, não é uma teoria tão estranha. Se você chegou até aqui e está gostando desse conteúdo do vídeo, já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para perder mais nenhum vídeo. Ajude o canal a crescer para trazer mais conteúdo interessante e divertido dos animais do nosso dia a dia, e até daqueles que já se foram. Número 7. Andrewsarchus. Período que entrou em extinção, Eoceno. O maior predador mamífero terrestre de sua época, viveu cerca de 45 a 36 milhões de anos atrás. Tendo uma aparência de lobo, mas com o tamanho de um rinoceronte, podendo chegar até os 3,6 metros de comprimento e pesando até os 800 quilos. A sua alimentação é incerta, porém, muitos acreditam que ele era mais onívoro do que carnívoro, porque além de carne poderia comer ossos, plantas e raízes, por habitar regiões costeiras. Dois fatores indicam seu desaparecimento: mudança climática, do qual as presas do animal desapareciam ou se mudavam para uma outra região, e a chegada de novos predadores, maiores e mais fortes, fazendo a disputa por alimento ser mais arriscada e causando a morte gradual desse predador. Número 8. Dunkleosteus. Período que entrou em extinção, Devoniano tardio. Um grande peixe carnívoro considerado o melhor predador da sua época, capaz de cortar um tubarão ao meio com uma mordida por causa de sua mandíbula forte e suas afiadas presas. Esse peixe assustador viveu há cerca de 400 milhões de anos atrás. Tinha o tamanho de 11 metros de comprimento e podia pesar até 4 toneladas. Mesmo sendo pesado, ele possuía uma boa agilidade, graças ao design único de seu crânio e aos diferentes músculos usados por ele, sendo capaz de fechar sua boca em uma velocidade absurda, como também conseguia fazer uma sucção arrastando a presa até o estômago. Claramente carnívoro, ele se alimentava de peixes, moluscos e tubarões, porém muitos pesquisadores acreditam que eles também poderiam ser canibais, pois muitos fósseis encontrados tinham restos parciais de outro Dunkleosteus junto com outros alimentos. Por outro lado, outros acreditam que isso poderia ser causado por uma briga por comida, já que os restos encontrados não eram o suficiente para dizer que ele foi o alimento, e como só possuíam a boca para lutar, seria possível que algumas partes fossem engolidas durante uma disputa. Outro espécime que não se sabe o seu principal fator que o levou à extinção. Contudo, na época que ele viveu, houve uma extinção em massa nos oceanos, matando entre 79% e 87% da vida marinha, sendo essa a teoria mais aceita. Número 9. Meganeura. Período que entrou em extinção, Permiano. Era um inseto gigante muito semelhante às libélulas atuais, possuía uma envergadura com mais de 75 centímetros de largura e com isso, foi considerado o maior inseto que já existiu no planeta. Por conta de seu tamanho, acreditam que ele poderia comer outros insetos, como também poderia se alimentar com pequenos anfíbios e répteis. A teoria mais aceita para sua extinção é pela mudança da atmosfera. Na época em que esses insetos dominavam tudo, o oxigênio era mais abundante e a atmosfera mais densa. A respiração deles era adaptada para tal ar, que ficando menos denso e com menos oxigênio presente, causando assim o fim deles. Número 10. Phorus racidae. Período que entrou em extinção, Pleistoceno tardio. Uma grande ave carnívora que viveu cerca de 62 milhões de anos atrás e viveram na América do Sul. Essa espécie ficou popularmente conhecida como ave do terror, pelo fato dela ser uma caçadora feroz. Seu tamanho variava entre 1 metro e 33 centímetros de comprimento, podendo chegar em torno de 350 quilos. Um detalhe interessante é que ela não voava e com isso acabou sendo uma boa corredora. Com pesquisas feitas em fósseis, foi descoberto que o formato de seu bico era bom para arrancar a carne de sua vítima, podendo fazer uma grande força para baixo em vez de sacudir a presa para os lados. Seu alimento poderia variar desde pequenos roedores até animais que tinham tamanhos de cervos que vemos hoje em dia.
Estudos apontam que a extinção da ave do terror foi causada pela vinda de predadores maiores e mais ágeis vindo da América Central e América do Norte, fazendo com que competissem para ter alimento, algo que não havia antes, porém isso ainda precisa de mais estudos conclusivos. Número 11. Argentavis magnificens. Período que entrou em extinção, Mioceno. O pássaro gigante, na verdade o maior pássaro já registrado na história. Com mais de 8 metros de envergadura, 3,5 metros de comprimento do bico à cauda, além de terem penas de até 1 metro de comprimento. Viveu até os 7 milhões de anos atrás e algo que sempre intrigou os cientistas foi como ele conseguia voar. Por ser uma ave grande, ela também era pesada, podendo pesar até mais que 35 quilos, e um animal tão grande e pesado não poderia levantar voo facilmente, mas depois de muitos estudos concluiu que, na verdade, ela planava. Algo inovador, já que acreditavam que as asas, ao serem batidas, não teriam dificuldade ao voarem, resultando que elas planassem utilizando as colinas e serras da região para se lançarem e, com a ajuda de corrente de vento, continuarem planando. Por ser uma ave carnívora, ela se alimentava de pequenos mamíferos com o tamanho aproximado de uma lebre. Com a ajuda de seu bico, ela golpeava sua presa como se fosse um martelo até desfalecer. Outra técnica seria pousar em cima da presa e sufocá-la até seu último suspiro, mas também acreditarem que podia se alimentar de cadáveres, a tornando também uma espécie necrófaga. Sua extinção pode ser reconhecida por dois fatores: uma, a mudança climática, e segunda, a luta por alimentos, mas infelizmente ainda se tem poucas informações sobre e mais estudos estão sendo feitos. Número 12. Carbonemes. Período que entrou em extinção, Paleoceno. Uma espécie de tartaruga gigante que viveu cerca de 60 milhões de anos atrás, surgindo na Terra 5 milhões de anos depois da extinção em massa que dizimou boa parte dos dinossauros e chegaram a coexistir com a cobra titanoboa. Com as suas mandíbulas fortes e poderosas podia comer animais grandes como crocodilos que viviam na mesma região que ela e até mesmo outras tartarugas que eram menores. Seus fósseis mostram que ela media cerca de 1,5 metro a 1,70 centímetros de comprimento, isso só a medida de seu casco. Teorias apontam que mais uma vez as mudanças climáticas ajudaram com a extinção desse réptil gigante, não sobrevivendo ao clima mais seco que estava se transformando as florestas tropicais da época. E chegamos ao final de mais um vídeo. O que achou desses animais já extintos? Fascinantes ou assustadores? Deixe aqui nos comentários o que achou da lista e não se esqueça de compartilhar com algum amigo que vai se interessar por esses animais tão incríveis e únicos que já viveram há muito tempo e hoje restam apenas seus fósseis. Também veja outros vídeos do canal que estão igualmente ótimos. Espero você no próximo vídeo. Beijos e tchau!